Senhor meu Deus, fale ao nosso coração, Pai, que a Tua palavra nos traga direcionamento de vida. Eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje traz uma pergunta: que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? E logo nesta visão nós encontramos a pessoa de frente da primeira imagem, influenciando todo o ambiente que ela está. Qual dessas duas pessoas você é? Onde você está, o que você provoca? Um ambiente como esse? Ou um ambiente como esse? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Pode sentar. A intenção nessa palavra é chamar a sua atenção não apenas para aquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós temos nos tornado. No que você tem se tornado com o desenrolar da vida, com o passar dos dias, com o passar do tempo. Quem tem sido você? Talvez isso seja mais importante do que você parar para pensar apenas naquilo que você tem feito, mas em quem você tem se tornado. A Santa Ceia, essa mesa posta, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos convida a estarmos como que diante de um espelho. Um espelho. Essa leitura de 1 Coríntios 11, 28, chama o homem a esse tipo de exame pessoal. Chama o homem a estar diante de um espelho. Um espelho sem mais ninguém de fundo, para que ninguém atrapalhe a sua visão. Um espelho onde não tenha mais ninguém por perto para dar algum tipo de opinião, mas o momento da sua sinceridade, de olhar para si mesmo e conseguir responder em quem você tem se tornado. Que tipo de pessoa você tem sido? Mas não essa pessoa aqui nas cadeiras da igreja. Que tipo de pessoa você tem sido no seu dia a dia? Que tipo de pessoa você tem sido no trato com os amigos? Que tipo de pessoa você tem sido no trato com a sua família? Que tipo de pessoa você tem sido com os líderes que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Na verdade, nós podemos ser dois tipos de pessoas, pelo menos. Principalmente pensando naquela imagem inicial. Nós podemos ser uma pessoa ácida, aquelas pessoas que corroem tudo por onde passam, aquelas pessoas que trazem amargura, peso nas suas conversas, nas suas brincadeiras.
sempre uma acidez, sempre provocando desconforto, colocando pessoas à sua volta com medo de falar, porque tem receio de que a sua fala se torne motivo de alguma piada de mau gosto. Isso é ser uma pessoa ácida, corroendo tudo por onde passa. Ou nós podemos ser como bálsamo, aqueles que deixam marca de cura e vida por onde passam. Talvez eu não conheça uma sensação mais gostosa, mais privilegiada, do que alguém chegar comigo em algum momento e falar assim: "Ô pastor, eu te agradeço porque minha vida estava desse jeito, e depois que eu lhe conheci e ouvi a palavra, minha vida ficou desse outro jeito." Eu estava num evento no sábado, na sexta-feira. Eu estava batendo um papo com o Maurício, e enquanto nós estávamos conversando, a todo momento passava alguém, e esse alguém era filho na fé do Maurício, era filho no ministério do Maurício. E eu percebi o quanto você ficou emocionado, viu, Maurício? Porque coisa boa na vida é a gente olhar para trás e perceber que a gente conseguiu ser bênção na vida de muita gente. Eu tenho viajado com o pastor Diego, o pastor Heleno, o pastor Jaumir, e em muitos lugares por onde eu passo junto com o pastor Heleno, aí vem um grupo de pessoas assim na nossa direção, e eu penso: pronto, já fui reconhecido aqui, Sermão do Monte é extraordinário. Lá vem, ó, quer ver? Ó, aí passam por mim e vão abraçar ele. Falo: olha, rapaz, como é bom andar ao lado de gente assim, principalmente no interior. E o pessoal vem e abraça o pastor Heleno, e você percebe o carinho das pessoas na força do abraço. Não abraça, me desculpa a expressão, com nojinho não, sabe? Tem gente que abraça com nojinho, né? Até para pegar na mão da gente, pega com a pontinha do dedo. Aí eu vejo essas pessoas chegam com ele assim, dá aquele abraço gostoso, aquelas senhoras, senhores. Como é importante de que a gente possa olhar para trás e perceber que a gente foi, tem sido, e com certeza continuaremos sendo, bênção na vida de outras pessoas. Bênção. Mas eu também, quando estou assim no meio de multidões, às vezes eu vejo pessoa que, por favor, não me leve a mal, não me leve. Eu sou tão ser humano quanto qualquer um de vocês, que às vezes quando eu olho de longe eu falo: tomara que não venha. Como diz o sergipano, não vou mentir. Tomara que não venha, porque são pessoas desagradáveis. São pessoas que a falsidade está estampada no rosto. São pessoas que começam uma conversa com você e sempre vai puxar algum tipo de assunto que não é o assunto que você gostaria de tratar. Mas são pessoas ácidas. Elas têm prazer em trazer a memória, diferente daquilo que eu acabei de falar aqui sobre a palavra de Deus, trazem à memória não coisas que trazem esperança, mas traz à memória coisas que desagradam. São pessoas ácidas. A pergunta central: que tipo de pessoa você tem sido? Nós temos que ter a coragem, afinal foi a palavra de Deus que disse para nós agora há pouco na leitura: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Não pelos olhos dos outros, mas diante de um espelho. Precisamos ter a coragem de fazer essa pergunta. Somos confrontados com a nossa própria vida. De que forma? Com as nossas ações. É só parar para pensar e ver como nós temos agido e, o que mais? Reagido nessa vida. Diante das adversidades, diante das pessoas que nos desagradam, diante das decepções, é ali que nós vamos nos encontrar de verdade.
Ei, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais falsa que existe sobre a sua vida é o seu Instagram. Eu acho que não existe nada mais falso na vida de alguém do que o Instagram dela. Vá para um restaurante e veja uma família reunida e veja que de repente um da família diz assim: bora, tirar uma foto. Aí todo mundo... E veja o que acontece logo depois da foto. O rosto fecha e voltam ao normal e cada um volta para o seu celular. O interessante é que isso vai chegar para uma outra família que vai falar: nossa, como eu queria que a minha família fosse assim. Não queira não. Não queira não. Você não viu antes da foto e nem depois da foto. Você só viu a foto. Não queira. Então, a gente tem que ter a coragem desse confronto. Porque essa é uma pergunta fundamental na nossa vida. 2 caminhos possíveis. Ou eu sou aquele que corrói, ou eu sou aquele que abençoa, cura, edifica as pessoas que estão à minha volta. Eu sou o bálsamo. Eu preciso escolher. Primeiro, definir quem eu tenho sido, e depois escolher quem eu quero ser. E eu trago para você um exemplo registrado em 1 Samuel, no capítulo 25, sobre um homem chamado Nabal. Esse homem é um exemplo negativo. É um exemplo de uma pessoa ácida. Por favor, se você puder, acompanhe comigo. 1 Samuel capítulo 25, deixa eu só colocar você a par dessa história. Davi, ele chama alguns dos seus homens e diz assim: olha, vá até Nabal, porque está na época dele fazer a tosquia das ovelhas, e nessa época é uma época de festa. Então, veja se ele pode mandar mantimento para sustentar todos os nossos homens. Até porque nós temos cuidado dos pastores dele no campo. Nós não temos deixado que nenhum malfeitor, nenhum salteador venha para mexer com os pastores deles e com os animais que ele tem. Nós temos cuidado dele. Então, veja se ele pode nos abençoar. Vá lá, fale com ele. E quando foram falar com Nabal, a Bíblia nos diz no capítulo 25, os versículos 10 e 11. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 e 11. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Ele foi um homem tosco, ele foi rude. Na verdade, esse já era o significado do seu próprio nome. Nabal significa isso, uma pessoa rude, uma pessoa insensata. É o significado do nome Nabal. E quando os mensageiros voltam e trazem essa notícia para Davi, Davi fica revoltado. Sabe, irmãos, Davi era um homem de Deus, mas não esqueça de uma coisa: a sua essência era de um guerreiro. E como guerreiro, resolve as coisas lutando. Ele falou: não, peraí, não vai ficar uma pessoa viva na casa dele. Não vai ficar um vivo lá. Nós temos protegido esse homem, temos cuidado dele. Essa é a maneira que ele nos recebe. Irmãos, talvez para a nossa cultura é difícil entender, mas era uma coisa absurda o que Nabal fez. Porque a época da tosquia era uma época de generosidade. Ele não ouve não tem como conversar com ele não. Por isso que nós viemos a senhora para conversar. Isso às vezes me faz pensar dentro de casa, quando filhos não conseguem conversar com o pai e tudo tem que tratar com a mãe. Eu até entendo que a figura do homem às vezes é uma figura mais firme, então o filho pode ter algum receio, mas medo, ou medo de ser achincalhado pelo pai, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. Nós não podemos confundir o respeito com terror. Que os nossos filhos e as pessoas que estiverem debaixo da nossa liderança em qualquer circunstância possam ter um respeito tão grande por nós que às vezes coisa errada é em mim, não é na pessoa. E eu tenho que ter coragem de fazer esse exame para parar para pensar. Nabal, ele tinha um coração endurecido.
coração dele era um coração que não conseguia se render diante das situações. Era um homem sempre pronto a ter a sua palavra como a última palavra, definitiva, pronto e acabou. Qual é a colheita? Quem vive corroendo os outros, colhe solidão. Deixa eu te mostrar essa parte da história. Quando a mulher dele foi lá e resolveu tudo, se humilhou diante de Davi, pedindo misericórdia, que Davi não fizesse isso, que Davi não matasse toda a sua família, e Davi aceitou por causa daquela mulher. Quando ela volta para casa, Nabal está fazendo uma festa. Ela foi tão prudente e sábia que ela deixou ele acabar com a festa primeiro, mas depois, nos versículos 37 e 38, diz assim, 1 Samuel capítulo 25, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo que tinha acontecido, do quanto Davi tinha ficado revoltado e do quanto ela precisou resolver aquela situação. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E ele morreu sozinho. Ele perdeu, na verdade, de desfrutar tudo que ele tinha. Até a própria esposa, porque a esposa dele tornou-se esposa de Davi. Davi, quando viu aquela mulher sábia, ele falou, não, essa mulher, quero me casar com ela. Então Nabal perdeu tudo. É isso que acontece com as pessoas que são ácidas. Elas só sabem corroer. Então um dia também serão corroídas. Não pelos outros, mas pelas consequências das suas próprias atitudes. Quando precisarem de alguém para estender a mão, não encontrarão. As pessoas vão fugir dela. Ah, pastor, eu não quero nem saber dos outros. Queira saber dos outros, porque as bênçãos do Senhor vêm para a sua vida através das mãos de outras pessoas. Eu acho que a gente poderia chamar mais ou menos assim de anjos. Anjos. Pode ter sentado do teu lado aí agora um anjo. E não fique procurando asa e nem cabelos louros encaracolados ou olhos azuis. Não fique. É esse anjo que você tem aí. E não reclame também, porque cada um tem um anjo que merece. Então olhe para a pessoa agora e diga, graças a Deus. Esses dias nós estávamos num encontro de casais, numa chácara, num jantar, no Dia dos Namorados. E eu estava falando sobre isso, né? Sobre a importância da mulher na vida do homem. E quando eu falei isso, teve um rapaz que ele não se conteve. E na hora ele levantou a mão e ficou apontando assim para a esposa, é a minha bênção, a minha bênção. Aquela mulher com certeza é uma abençoadora pela forma como ele se manifestou no meio de todos. Uma abençoadora, aquela mulher é uma anja. É uma anja na vida dele. Quem está entendendo? Aquela mulher, do jeito que ele falou dela, com a mais absoluta certeza, ela é bálsamo. Ela não é ácido sobre a vida daquele homem. Ao mesmo tempo, as pessoas pensam que eu não observo, né? Quando eu fiquei olhando, alguns homens na hora estavam assim, aí fizeram... E nem tomou conta de quem estava ao lado, continuou olhando para mim. E a frase que estava escrita na testa era essa: abafa o caso, segue a conversa. Porque infelizmente isso é uma verdade. Tem gente que é casado com gente ácida, que só sabe corroer, só sabe fazer piada negativa um do outro, só sabe depreciar. Um dia que esse casamento estiver indo para o buraco, essa pessoa não vai entender o porquê. Mas é por isso, é porque ninguém suporta viver o tempo todo ao lado de pessoas ácidas, que não conseguem reconhecer em você
Olha, ainda que você não seja lá essa Coca-Cola toda, mas não tem uma qualidade para ser apontada, pelo amor de Deus, misericórdia. Tem que ter alguma coisa boa em você. E se tem alguém que tem que perceber, é alguém que está do teu lado o tempo todo. Oh, glória a Deus. Amém. Ao contrário disso, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem, oh irmãos, que cara gente boa. Meu Deus do céu, esse tal de Barnabé, o filho do encorajamento. Atos capítulo 4, versículo 36. Com muito prazer eu quero ler alguns versículos aqui para você. Versículos 36. Primeiro só o 36 diz assim, ó, Atos 4, 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Sabe, irmãos, eu não me recordo da Bíblia apresentar várias vezes. São poucas vezes que a Bíblia apresenta o nome de alguém e no próprio versículo já traz uma referência do significado. Na maioria das vezes, quando você vê um nome bíblico e você quer saber o significado, você tem que ir para um dicionário, não é assim mesmo? Mas você percebeu que Nabal, quando a Bíblia fala sobre Nabal, fala o significado do nome dele? Será que não é um recado que a Bíblia está querendo nos dar? Quando a Bíblia fala de Nabal, já explica que Nabal significa insensato, tolo. E quando a Bíblia fala sobre Barnabé, curiosamente, também já traz a tradução. Isso é raro de acontecer no próprio versículo. Geralmente você tem que pesquisar, mas aqui não. Já está dizendo que inclusive esse nome foi dado pelos demais discípulos. Ei, José, nós vamos te chamar de Barnabé. Ah, é? Por quê? Não, é que Barnabé significa encorajador. Então, nós não vamos te chamar mais de José não. A partir de hoje você é Barnabé, encorajador. Digam graças a Deus. A generosidade que havia nele era extraordinária. Olha o versículo 37. Eu li só o 36, né? Olha o 37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Generoso, generoso. Vendeu um campo, vendeu uma propriedade, vendeu terras. Aí ele pega esse valor e ele traz e coloca, quando diz aos pés dos apóstolos, significa à disposição dos apóstolos para administrar. Ei, apóstolos, veja aí como é que está a necessidade do povo, quem está precisando de alguma coisa. Eu estou trazendo aqui, vocês administram isso, vocês vão cuidar disso. Está aqui, eu vendi por esse valor, está tudo aqui, aos cuidados de vocês. Era um homem generoso. Ele também era um cara muito corajoso, porque quando Paulo se converteu, ninguém conseguia acreditar na conversão do apóstolo Paulo. As pessoas duvidavam, que nada, isso é armadilha. Esse camarada estava até poucos dias atrás matando cristãos. É um assassino, matando cristãos, entrando na casa das pessoas e arrastando para fora os cristãos. Agora vem me dizer que esse camarada se converteu? Conversa. Ninguém conseguia acreditar, ter confiança na conversão de Paulo. Era algo sobrenatural demais, fantástico demais. Sabe quem foi o padrinho dele? Barnabé. Capítulo 9, versículos 26 e 27. Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Está falando de Paulo. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ele defendeu Paulo. O bonito é o que vem na sequência, quando diz assim, assim. Quando diz assim, quer dizer, por causa disso, né?
Então, assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Mas por causa de quem? Por causa de Barnabé. Então qual é a figura de Barnabé? É o cara que traz cura, é o cara que, traz para debaixo do braço, e que assume a responsabilidade, porque ele poderia ser criticado pelos outros. Afinal, ele estava botando a mão no fogo por uma pessoa que todo mundo era desconfiado. Mas ele teve coragem de fazer isso, gente. Você consegue entender a grande diferença dessas duas personagens da Bíblia? Nabal, um homem tolo, tosco, rude. E de outro lado, Barnabé, um homem manso, um homem generoso, um homem corajoso e encorajador. Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de pessoa você é? Ele era investidor de pessoas. Em Atos capítulo 15, versículo 37. Atos capítulo 15, versículo 37. Deixa eu ler o 36 também, que vai dar mais sentido para você. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João. Esse aqui é o João Marcos. Sabe quem é esse João Marcos? O cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Um tempo atrás, Paulo tinha levado João Marcos, e João Marcos, vazou. Sabe-se lá o motivo, ele abandonou, deixou a missão, voltou para casa, e Paulo ficou revoltado com isso. Não quero mais esse camarada comigo não, já falhou uma vez, não quero não, de jeito nenhum. Barnabé, versículo 39 diz assim, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Falei assim: Paulo, se você não vai levar João Marcos, então também não vou com você. Segue o teu caminho que eu vou cuidar desse menino. João Marcos, venha comigo. E ele foi ensinando esse rapaz. Então, olha aqui, presta bem atenção nisso, olha que coisa bonita. A Bíblia nos mostrou que ele foi generoso, vendendo uma propriedade, pegando os seus valores e entregando aos pés dos apóstolos. Amém? Mas olha agora, além de investir financeiramente, ele era um investidor de pessoas. Ele investia em pessoas. Você consegue imaginar quem Barnabé se tornou para João Marcos? Quando ele se tornou um desacreditado. Você consegue imaginar o que poderia ter acontecido com João Marcos? Pela atitude dura de Paulo, mesmo sendo um grande homem de Deus, mas naquele momento, enquanto líder, ele foi intransigente, ele foi intolerante. Talvez por alguns instantes ele até esqueceu o tamanho da misericórdia do Senhor sobre a vida dele mesmo, e esqueceu de ter misericórdia sobre a vida de João Marcos. Mas ainda bem que tinha um Barnabé por perto. Louvado seja Deus pelos Barnabés da nossa vida. Aleluia. É lindo a gente enxergar esse cuidado. Versículo 39 novamente. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, inclusive, na continuação diz: mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O tempo não me permite lhe mostrar isso tudo, mas lá adiante, agora um João Marcos recuperado, tratado pelo trabalho de Barnabé, faz com que Paulo mande chamar João Marcos. Ei, traga o João Marcos, agora, né?
tratado, arrumado, né? Agora, né? Com o caráter tratado, traga, agora ele me é útil. Traga ele para mim. Mas ele se consertou. Mas tudo isso aconteceu a partir desse cidadão chamado Barnabé, um bálsamo. Ei, que tipo de pessoa você é? Com você errou e é uma vez só? Ah, se Deus fosse assim com você. Se não fosse a tua misericórdia, ó Senhor, o que seria de ti, ó Israel? Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, já teríamos sido consumidos pela nossa ingratidão. Quantos de nós já fomos tremendamente abençoados? Quantas vezes chegamos aqui quase que o corpo estava andando, mas a alma estava se arrastando. E o Senhor nos levantou, cuidou de nós, tratou das nossas feridas, nos colocou em pé. Aleluia. Aleluia. Que tipo de pessoa você é? Vamos olhar essa diferença entre eles. 2 homens, 2 escolhas, 2 legados. E o contraste entre eles, para fazermos a nossa reflexão. Nabal, o ácido. Barnabé, o bálsamo. Nabal, duro e maligno no trato. Barnabé, filho do encorajamento. Nabal afastava pessoas com palavras. Barnabé aproximava e acolhia pessoas. Nabal pensava apenas em si mesmo. Barnabé abria mão do que tinha pelos outros. Nabal morreu isolado e endurecido. Barnabé está sendo exemplo positivo para nós hoje na Igreja dos Jardins, milhares de anos depois. Nabal, as pessoas se cansavam com ele. Barnabé, as pessoas se sentiam aliviadas com ele. Que tipo de pessoa é você? O que a ceia nos revela, irmãos? Desde o começo, nos chamando a fazer um exame de nós mesmos. O que ela nos revela? Quem você tem sido? Quando ela nos pede para fazermos essa pergunta, ela está nos convidando a fazer um exame. Não o que você professa, não o que você canta, não o que nós produzimos aqui dentro da igreja, mas quem você é quando ninguém está vendo. Quando as palavras saem sem filtro, quando o outro te decepciona. Quem é você? Quando tudo começa a acontecer de uma forma contrária ao esperado, quem é você? Quando as coisas aparentemente não estão dando certo, quem é você? Só nessa hora a gente aparece de verdade. Antes disso, nós somos as fotos do Instagram. Antes disso, é só isso que somos. Mas é diante da adversidade. Sabe, quando o trem está feio, quando a viola está em caco, é nessa hora que a gente aparece de verdade. É nessa hora que a gente mostra quem a gente é de verdade. Sua presença edifica ou corrói? Olha que pergunta importante. Isso aqui é muito didático, gente. Nos ajuda com clareza a fazermos o tal do exame de nós mesmos. Pense nas pessoas mais próximas de você. Pense. Famílias, colegas de trabalho, irmãos de fé. Como elas se sentem depois de estar com você? Nós não somos bobos. Não somos. Nós não somos ingênuos. Nós sabemos quando as pessoas gostam da gente, ou pelo menos achamos saber. Quando você vai embora, você percebe que você está deixando saudade? Ou tem gente falando, você já vai? Então tá bom. É assim que as pessoas fazem com você?
Quando puder, aparece lá em casa. Pastor, eles gostam de mim, inclusive foi meu aniversário esses dias, e eles fizeram... pastor, eles gostam de mim, inclusive foi meu aniversário esses dias, e eles fizeram uma festa para mim. Você acha que é isso mesmo que revela se as pessoas gostam de você? Se a gente pudesse ser um mosquitinho e sair voando por aí, nas rodinhas de conversa onde o nosso nome está sendo citado. Pode ser que esse mosquitinho ia querer dar uma trombada num vidro e morrer de desgosto. Pare para pensar. Se você se reconhece em Nabal, e seria uma atitude de muita sinceridade e humildade, lógico, não naquela proporção toda, mas se você percebe, nossa pastor, eu acho que eu tenho um pouco dessa aspereza, dessa acidez aí que você está falando. Pastor, eu acho que infelizmente isso está acontecendo comigo. Eu percebo que eu não estou levando alegria para os ambientes que eu vou. Onde eu chego, parece que as pessoas mudam. Se você se reconhece em Nabal, há esperança. O Espírito Santo tem poder para amolecer corações endurecidos e transformar o ácido em bálsamo. Mas sabe qual é o princípio para isso? O reconhecimento. O nosso grande problema é que às vezes nós temos o hábito de achar que nós estamos abafando, que somos a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, 0 ainda, para não fazer mal. É isso que nós pensamos de nós mesmos. Por que a Bíblia, vamos lá para o começo da mensagem, por que a Bíblia está pedindo, examine-se, pois o homem a si mesmo? Ali ele já está falando assim, só faltou dizer assim nas entrelinhas, aliás, nas entrelinhas já está assim, você vai ver o que você vai encontrar. Examine-se, tenha coragem. É isso que a Bíblia está pedindo para a gente fazer. É o primeiro passo. Porque se você reconhecer, Deus pode mudar. Agora, se você já acha, pastor, essa mensagem é muito bonita, mas não é para mim. Aí complicou, meu irmão. Coitado de quem estiver do teu lado, que vai ter que te aguentar se achando até o final da sua vida. E aí, o que o pastor pregou? Aí a pessoa falou, ouvi. Prestou bem atenção? Isso é para você. E não é para você, não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não pela força de vontade, mas pela obra do Espírito em nós, que renova o coração e nos faz refletir o caráter de Cristo nas relações mais simples do dia a dia. Que tipo de pessoa você é? Antes de participarmos da ceia, examine. Reflita honestamente. Você tem sido ácido ou bálsamo nas suas relações? Quem você é quando o coração fala mais alto? 2, arrependa-se. Peça perdão a Deus por atitudes que corroeram, por palavras que feriram, por corações que você endureceu, ao invés de encorajar. 3, busque. Peça a força do Espírito Santo para ser um Barnabé, para ser alguém que investe, que acolhe, que perdoa, que enche de vida quem está ao redor. 4, aproxime-se. Venha à mesa do Senhor com coração humilde e transformado, celebrando a graça que nos muda de dentro para fora. Ser chamado filho do encorajamento é o maior título que alguém pode receber de pessoas que te conhecem de verdade. Fica em pé no teu lugar. Aleluia. Glória a Deus.
Que tipo de pessoa você é? Essa mensagem, ela pode de imediato lhe trazer alegria, de imediato. Quando você ouve essa mensagem e se identifica como um bálsamo, então de imediato já traz alegria. Você falou: meu Deus, muito obrigado, Pai, porque por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, eu tenho sido um bálsamo na vida das pessoas. Mas ela também pode de imediato lhe trazer tristeza, porque você pode perceber que talvez pelas circunstâncias da vida, deixa eu tentar te ajudar, não é arrumar desculpas, mas entendimento. Talvez por uma criação que você teve, um ambiente que você foi forjado, fez com que você se tornasse uma pessoa dura, como se não pudesse ser uma pessoa de coração mole, porque senão os outros vão pisar. E talvez isso tenha levado você a esse tipo de atitude e de comportamento. E isso agora, nesse momento, pode lhe trazer tristeza. Mas então deixa alegrar o teu coração. Entenda esse final. Quando você humildemente reconhece, o Senhor pode transformar e mudar isso em você. Muda isso dia após dia, a partir de agora. É o tipo de coisa que você não precisa esperar mais nada para acontecer. Pode ser agora, durante o culto. Durante o culto você pode fazer isso. Durante esse culto você pode já promover isso com a pessoa que está do teu lado. Talvez você seja uma pessoa que você chegou aí no lugar que você está sentado agora, e desde o começo do culto até agora você não olhou para essa pessoa que está do teu lado. Não é por mal, é o teu jeito. Quem sabe você não cumprimentou, não foi simpático, não fez força para ser legal. Porque às vezes para ser legal a gente tem que fazer força também, que não é toda hora que você está bem. Mas quando as pessoas à sua volta são importantes, você faz força. Ah, não é fingimento? Não, é prioridade. Você coloca como prioridade a pessoa. Então você passa por cima do teu próprio sentimento naquele momento e você quer estar bem com aquela pessoa, você quer ser legal com ela, você quer fazer bem para ela. Foi isso que nós vimos em Barnabé. Ele teve coragem de enfrentar o pensamento das pessoas a respeito de Paulo e defender Paulo. E passou por cima dele mesmo. Quem sabe ele mesmo não tinha dúvidas. Normal que tivesse, mas ele passou por cima. Priorizou. Não, nesse momento aqui eu quero cuidar desse camarada. Irmãos, é nítido quanto Barnabé gostava de Paulo. Mas de repente, olha a importância de pessoas na vida dele. Era nítido o que todo mundo estava vendo acontecer em Paulo. Principalmente, Atos capítulo 15, Paulo já era o cara. E ele se indispôs com Paulo por causa de um rapaz que não tinha peso na liderança. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Porque você lutar por alguém que é grande é fácil. Porque esse grande depois também vai te favorecer no momento difícil da sua vida. E como a vida é sempre cheia de interesses, é normal que uma pessoa esteja favorecendo um grande, porque depois esse grande vai fazer alguma coisa por ela. Eu quero ver você favorecer um pequeno. É aí que a importância do ser humano aparece. E foi isso que Barnabé fez. Foi como se ele dissesse: ei Paulo, você é um cara extremamente importante para mim, você é fundamental na história da igreja, que eu já estou percebendo quem você vai ser lá na frente. Ei Paulo, eu estou percebendo que vai chegar um dia que o pastor Luiz Antônio na igreja quadrangular vai estar pregando e falando de você, rapaz. Estou vendo isso lá na frente já. Mas nesse momento aqui, se é para prejudicar João Marcos, eu me separo de você. Vai para um caminho que eu vou por outro. Não vou deixar o rapaz na mão, não. Assim como eu não deixei você, viu, Paulo? Quando você foi lá para Jerusalém, ninguém queria te receber. Eu fui seu avalista. Agora eu estou sendo o avalista de João Marcos. Gente, é lindo demais isso. Você consegue entender a grandeza da atitude de Barnabé? Ele ficou do lado do pequeno, porque era o certo a ser feito. Que tipo de pessoa você é? Nós temos que ter a coragem de responder, porque só com a resposta sincera é que o Senhor
pode trabalhar. Meu Deus, misericórdia, Pai. Estou percebendo uns traços de Nabal na minha vida. Meu Deus, misericórdia. Estou percebendo uns traços de Paulo, daquele momento específico ali na minha vida. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor fazer alguma coisa na sua vida. Em nome de Jesus.